Em 1970, a Baía de Port Phillip era protegida por tubarões. Os caranguejos-aranha podiam se reunir neste local uma vez por ano, sabendo que nada os ameaçava. Mas o oceano começou a mudar e em 50 anos, mais de 71% dos tubarões simplesmente desapareceram. Os tempos ficaram sombrios para os caranguejos. Olhe mais de perto. Este é um cemitério gigante. Será possível que algumas arraias sejam capazes disso? Todos os anos, um evento fantástico acontece na Bahia, perto de Melbourne. Dezenas de milhares de caranguejos-aranha gigantes se reúnem e marcham no fundo do mar. Não é para causar um efeito espetacular, é claro, embora o resultado seja impressionante. Normalmente, os caranguejos-aranha não são tão fáceis de detectar. Eles se misturam ao ambiente através da camuflagem. Mas quando uma horda inteira desses caranguejos se move em sua direção, é impossível não notar uma coisa dessas. Os caranguejos têm seus próprios festivais de música? Ou isso é a Comic Con submarina australiana? É tudo um pouco mais simples. Os caranguejos se reúnem na baía para se trocarem juntos. Para crescer, eles precisam se livrar de seus exoesqueletos, mas leva vários dias até que o novo exoesqueleto endureça. Além disso, após a troca, os caranguejos ficam tão fracos que alguns não conseguem nem se levantar. E é aí que as arraias entram em cena. Elas sabem muito bem que os caranguejos não serão capazes de revidar, e sem a casca dura serão mais fáceis de comer. Basta literalmente sugá-los como se fossem espaguete. Peraí, mas como as arraias sabem o que elas podem comer e onde está a presa? Não duvido das habilidades de caça delas, mas os caranguejos... bem, estão lá embaixo. A boca da arraia também fica na parte de baixo, mas os olhos na de cima. As arraias não podem simplesmente ficar se virando constantemente para ver se sua presa não escapou. Imagine se você tivesse que dar uma cambalhota toda vez que fosse morder um sanduíche. Não é muito conveniente, né? As arraias encontraram uma solução. Com a ajuda de um órgão especial, elas podem detectar pequenas correntes elétricas provenientes de outros animais. Este órgão é chamado de ampola de Lorenzini e consiste em uns canais dentro do corpo do peixe, como se fossem narinas extras. Eles ajudam a capturar as menores mudanças no campo elétrico, e nesse caso os olhos já não fazem falta. Basta simplesmente abrir a boca e... Não é nada surpreendente que se esconder de uma arraia faminta seja simplesmente impossível. Se ela quiser comer um caranguejo, ela comerá um caranguejo. Ainda mais se há milhares deles ao redor. Dá para comer tanto ao ponto de não querer nem olhar para caranguejos o ano todo. E toda essa comilança simplesmente não pode deixar de afetar a população. Às vezes, apenas algumas centenas de caranguejos sobrevivem ao processo de muda. Dá para imaginar? Vários milhares deles vêm até a baía para trocar de casca, mas quase ninguém sobrevive. Mas não é possível que a natureza tenha planejado as coisas assim, né? É cruel demais até para a seleção natural. Os caranguejos devem se proteger de alguma forma. Talvez alguns exemplares mais inteligentes se livrem de seus antigos exoesqueletos em outro lugar? Infelizmente, os caranguejos não têm escolha. Eles não podem fazer nada quando os mecanismos naturais são ativados. Por mais estranho que pareça, a Baía de Port Phillip é o lugar mais seguro para fazer isso. Ao reunir milhares de exemplares como pequenos peixes em enormes cardumes, os caranguejos reduzem a probabilidade de serem comidos. Mas não há garantia de que será você quem sobreviverá e não o cara à sua esquerda. Mas há uma chance. Pode ser que às vezes os caranguejos tentem assustar os predadores. Se não, como explicar o fato de que eles constroem enormes pirâmides no fundo do mar? Os cientistas ainda não descobriram o significado desta estrutura, mas acho que é um mecanismo de defesa. Que nem quando um animal fica em pé nas patas traseiras para parecer maior e mais assustador, sabe? É mais ou menos a mesma coisa aqui. Duvido que ajude. Muito provavelmente, as arraias veem essa montanha de caranguejos da mesma maneira que vemos uma montanha de cheeseburgers. Você tem medo de cheeseburger? Pois é, então. I want an American cheeseburger. Hogan, drive. Cheeseburger first. Mas há mais caranguejos do que arraias. Eles têm garras. Por que não lutar contra o predador? Bem, parece que a coragem dos caranguejos só é suficiente para enfrentar os câmeras. Quem você está filmando? Vem aqui, quero ver!
Tá bom, já entendemos a parte dos caranguejos. Eles são só reféns das circunstâncias, pobres vítimas da seleção natural. Mas como foi que as arraias adivinharam que a época da muda é o momento perfeito para um jantar bem servido? Bem, apesar de que as arraias são peixes, vou dar um segundo para você processar esta informação. Então, apesar disso, elas desenvolveram bem a inteligência. Isto se aplica particularmente no caso das arraias jamantas. As jamantas são as maiores arraias que existem na atualidade e podem ter até 7 metros de diâmetro, envergadura de asas. É difícil medir uma criatura que tem uma forma tão estranha. As jamantas são como as baleias no mundo das arraias. Elas até se alimentam de plâncton, mas a sua principal característica é a inteligência. Alguns pesquisadores garantem que as arraias podem até se reconhecer no espelho, e apenas algumas espécies são capazes disso, incluindo os humanos. Não ficaria surpreso se descobrirmos que as jamantas são nossos parentes muito distantes e muito achatados. Existem outras arraias que até aprenderam a usar ferramentas. Aqui, no entanto, há um problema. Quando você é uma arraia, você não tem patas e não tem como segurar uma vara. Mas, por outro lado, você pode criar uma corrente de água para mover alimentos presos debaixo de uma pedra, por exemplo. Quando se trata de métodos de caça, as arraias costumam ser muito criativas. Por exemplo, em um aquário, uma arraia decidiu comer um peixe, então o pressionou contra o vidro e tentou sugá-lo para a boca. Sem pânico, o peixe foi salvo. A história acabou bem. Mas a maneira mais legal de caçar talvez seja a das jamantas. Sim, elas se alimentam de plâncton, não é tão espetacular, blá blá blá, mas você não viu como as arraias se movem de um lugar para outro. Elas migram em busca de comida e isso parece com cenas de algum filme de ficção científica. Se houvesse tantas arraias em Port Phillip, as águas australianas ficariam sem nenhum caranguejo. Mas voltemos à caça. As arraias se aproximam umas das outras formando um funil, no centro do qual há um monte de plâncton. Basta estreitar o círculo e fazer um banquete em movimento. Quando as arraias se alimentam perto da superfície da água, elas usam uma tática diferente. Elas se ondulam de forma sincronizada e mergulham mais fundo uma após a outra, fileira por fileira, e às vezes elas pulam para fora da água, talvez para indicar que encontraram comida ou talvez para atrair a atenção das fêmeas. Bem, você deve admitir, é difícil não olhar, e eu nem sou uma arraia. Eu acho. No entanto, as jamantas são absolutamente inofensivas e não atacam um humano nem que elas queiram. E o que elas vão fazer? Sugá-lo junto com a água? Já as arraias elétricas são outra história. A evolução deu a elas órgãos elétricos especiais localizados em ambos os lados de sua cabeça. São como baterias que fornecem uma tensão de 50 a 220 volts. O suficiente para derrubar um homem adulto, mas não o suficiente para matar. A menos, é claro, que a vítima da arraia tenha um problema cardíaco. Uma única descarga elétrica dura cerca de 0,03 segundos, mas as arraias normalmente produzem uma série delas, até o fim vitorioso. No entanto, a arma mais comum da arraia é o ferrão venenoso em sua cauda. Nem todas o têm, mas foi esse ferrão que causou a morte do famoso naturalista Steve Irwin. Uma arraia assustada o atacou bem no peito e o atingiu no coração. Se o ferrão tivesse atingido qualquer outro lugar, o Steve teria sobrevivido, pois esse veneno não é fatal para os humanos. Mas infelizmente, como eu já disse, essa arraia atacou o naturalista só porque estava assustada. Simplesmente não há outro motivo para atacar. Não somos parte do cardápio das arraias e elas não são tão curiosas quanto os tubarões para morder as pessoas só para fins científicos. E, no entanto, o número de ataques de arraias está aumentando. Parece que sua população está crescendo, o que significa que é mais provável que as pessoas pisem acidentalmente em uma arraia em águas rasas. O nosso planeta simplesmente não tem tubarões suficientes. Não, sério. Por milhões de anos, eles mantiveram a população de arraias sob controle da maneira mais simples. Eles as caçavam. É difícil procriar muito quando estão constantemente tentando devorar você. Mas os tempos mudaram,
Há muitas arraias e isso acabou se tornando um problema. E não só para os caranguejos-aranha. No entanto, sejamos honestos. Os pobres caranguejos que se reúnem na Baía de Port Phillip não são comidos só pelas arraias. Eles são um verdadeiro banquete do qual todos os animais locais gostam de se alimentar. Gaivotas, focas, golfinhos, até outros caranguejos-aranha. Após a muda, eles ficam muito fracos, o que significa que precisam recuperar a força com urgência, comendo. E para que ir longe quando você pode recorrer ao canibalismo? Bem, nada de amor ao próximo. E você sabe quem fica com um respeitável segundo lugar em devorar caranguejos em Port Phillip depois das arraias, é claro? As estrelas do mar. Sério? O que vem depois? Corais agressivos? A estrela do mar do Pacífico Norte não deveria viver tão ao sul, mas essa espécie foi trazida para as águas locais. E aqui elas se sentem como num resort, especialmente quando há ao redor tanta comida indefesa. Os cientistas já estão seriamente preocupados que elas, junto com as arraias, vão acabar comendo todos os caranguejos-aranha. Peraí, mas temos uma criatura que é campeã em matar caranguejos. Os humanos. Provavelmente é muito difícil resistir e não começar a pegar caranguejos quando há dezenas de milhares deles por perto. Atualmente existe um limite de 30 animais por pessoa por dia, mas isso não parece ser muito monitorado. Na verdade, os humanos não só destroem os caranguejos-aranha, como também privam de comida todos os animais que se alimentam deles. E o mais importante é que esses caranguejos não são comestíveis para os humanos. Então qual é o sentido? Pura diversão? Why? Durante muito tempo, a migração dos caranguejos-aranha era um segredo de Melbourne e de ávidos mergulhadores que mergulhavam na baía. Talvez se tivesse continuado assim, os caranguejos não teriam problemas. Mas o famoso apresentador de TV e naturalista David Attenborough lançou um filme chamado Planeta Azul 2, no qual fala sobre essa migração. Ele, claro, não podia imaginar como isso acabaria. A informação foi para as redes sociais e se espalhou a uma velocidade incrível, e os caranguejos começaram a desaparecer. Para salvá-los, foi fundada a Aliança do Caranguejo-Aranha. Hoje em dia, há uma petição pedindo o fim da captura de caranguejos-aranha durante a migração e para que eles sejam tratados com mais cuidado. Se você quiser, pode assiná-la agora mesmo. Até mais!